A próxima decisão do informativo número 509 do Superior Tribunal de Justiça é de Direito Processual Penal. Trata do seguinte assunto: a possibilidade da alteração da tipificação apresentada na denúncia pelo Ministério Público quando do recebimento da peça exordial, da petição inicial, que é a denúncia, com a finalidade de afastar a prescrição. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: para afastar a prescrição, o magistrado pode alterar a tipificação quando do recebimento da denúncia? Antes de responder a questão, é necessário tecer algumas considerações iniciais. No processo penal, deve haver correlação entre a sentença e o pedido expresso na petição inicial, seja expresso na denúncia ou queixa, na peça acusatória. O Código de Processo Penal admite, no momento do julgamento, que haja a correlação quanto ao mero equívoco da tipificação esboçada na inicial, que é a emendatio liberi, e até mesmo a adequação da acusação em face das provas colhidas na instrução processual penal, que é a mutatio liberi, nova qualificação do fato. Então, vamos tecer algumas considerações sobre esses dois institutos que visam a correlação entre a peça inicial, a peça acusatória e a sentença. O primeiro deles é a emendatio liberi. Conforme o artigo 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa, constante na denúncia ou queixa, ainda que tenha que aplicar a pena mais grave. Então, se ao final da instrução processual penal o juiz verificar que a tipificação, que o enquadramento legal da conduta imputada ao acusado é diferente daquele colhido na instrução processual penal, o juiz pode alterar, considerar essa nova tipificação, abrindo prazo tanto para o Ministério Público aditar de denúncia no prazo de 5 dias, quanto para a defesa se manifestar a respeito da nova imputação, da nova qualificação do fato. A emendatio liberi é a correção para o enquadramento legal do fato imputado. Como o réu se defende dos fatos, não há um prejuízo. Como o réu se defendeu dos fatos alegados, houve apenas um equívoco na qualificação, não há prejuízo para o réu. Uma observação a respeito da emendatio liberi é que, ao receber a inicial acusatória, dando início ao processo, não pode o magistrado alterar a tipificação. É na sentença o momento oportuno para fazê-lo, conforme a doutrina e conforme esta específica decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, conforme o STJ, ao receber a denúncia, o magistrado ele não pode alterar a qualificação, não pode alterar a tipificação apresentada na exordial, sob pena de confundir o magistrado, um julgador imparcial, com a figura do acusador, do Ministério Público, ainda que haja uma mera correção do equívoco do enquadramento legal apresentado na denúncia ou queixa. Conforme a doutrina, o outro instrumento de correlação entre o pedido, a peça acusatória e a denúncia é a mutatio liberi. De acordo com o artigo 384, caput do Código de Processo Penal, o magistrado pode corrigir a imputação fática, adequando a imputação aos fatos apurados na instrução processual penal. Para tanto, abre-se oportunidade para que o Ministério Público adite a denúncia e abre-se também a oportunidade para que a defesa manifeste sobre essa alteração. Momento da correção do pedido.
Conforme o STJ, a verificação da existência da justa causa para a ação penal, vale dizer, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para agir, é feita a partir do que está contido na peça inaugural. Então, o magistrado deve verificar as condições da ação, a justa causa, no momento da propositura da ação, do recebimento da denúncia ou queixa. O magistrado ele não pode corrigir ou modificar a denúncia ou queixa quando do seu recebimento. Com efeito, ainda que se trate de mera retificação, conforme o STJ, retificação da capitulação jurídica dos fatos descritos na peça vestibular, na peça exordial, tal procedimento apenas é cabível quando da aprovação da sentença. Então, conforme o STJ, esses instrumentos, mutatio liberi e emendatio liberi, somente são cabíveis no momento da prolação da sentença. Ao receber a peça inicial, o magistrado ele não pode aplicar esses institutos. Pelas seguintes razões: configura-se antecipação do juízo de valor acerca do mérito da ação. Se o magistrado aplicar a emendatio liberi, ele está de forma antecipada valorando os fatos e valorando aquilo que está sendo levado pelo Ministério Público ou pela queixa. Dessa forma, havendo erro na correta tipificação dos fatos descritos pelo órgão ministerial ou dúvida quanto ao enquadramento jurídico, cumpre ao magistrado receber a denúncia tal como proposta, para que no momento posterior, ao prolatar a sentença, venha proceder às correções necessárias. Então, o magistrado ele só poderá corrigir a peça acusatória ou então adequar a peça acusatória à decisão final no momento da prolação da sentença. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, em determinados casos, um enquadramento típico, a correção desse enquadramento típico logo no momento do recebimento da peça vestibular, logo no momento do recebimento da denúncia, mas somente para beneficiar o réu ou para permitir a correta fixação da competência e do procedimento a ser adotado. Então, o STJ defende que é possível apenas nesses casos, a correção da peça vestibular, da peça inicial, da exordial, que é a denúncia. Quais são eles? O primeiro deles, para beneficiar o réu. Então, o magistrado ele pode corrigir a denúncia no momento do seu recebimento para beneficiar o réu, ou então para que haja uma adequação do procedimento ou a competência, mas nunca para prejudicar o réu. Por outro lado, não se pode admitir que o magistrado, em prejuízo ao réu, ainda que haja erro grosseiro por parte do Ministério Público, atue para alterar os parâmetros estabelecidos na denúncia, o que configura violação do princípio dispositivo, que é o princípio da correlação, desrespeito da titularidade da ação penal e antecipação do juízo de valor realizado pelo magistrado. Portanto, transcorrido o prazo prescricional para o crime imputado na denúncia, se o Ministério Público imputar um crime e já tiver transcorrido o prazo prescricional, ainda que essa imputação seja equivocada, o magistrado não poderá corrigir a denúncia para afastar a prescrição. É imperiosa, segundo o STJ, a extinção da punibilidade, a extinção
pela prescrição. Extinção da pretensão punitiva da ação. Respondendo à questão, não é possível que o magistrado, ao receber a denúncia, altere a capitulação jurídica dos fatos a fim de justificar a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, viabilizar o prosseguimento da ação penal.